Resolvemos partilhar esse vídeo em 3 partes, porque este vídeo ele é um vídeo muito longo e nós não podíamos fazer ele menor. Porque é um vídeo que fala a respeito de pornografia. Então nós vamos partilhar ele em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3, para que você não perca nenhum conteúdo do nosso comentário. Eu espero que você goste do vídeo, nós estamos procurando fazer o melhor. Agora aqui no tópico 2, nós vamos falar a respeito da pornografia como forma de dependência, vício. Muitas vezes as pessoas não querem dizer, não faz, não é e tal, não. Mas nós vamos colocar aqui para você a pornografia e mostrar para você como forma de dependência. A pornografia, ela age no cérebro igual às drogas. A pornografia leva o indivíduo a uma dependência e aprisiona este indivíduo em uma vida fugaz e real, e que vai levar ele à condenação. Uma coisa fugaz, uma coisa volátil, uma coisa que some com o vento, uma coisa que não é real, é irreal, não é verdadeiro. A pornografia, ela tem um poder altamente viciante. Mais uma vez, nós vemos aqui um componente tecnológico, nós estamos falando sobre a tecnologia, o mal que pode causar o uso exagerado e descontrolado da tecnologia. Então você vê que ela pode também agir no corpo humano, alterando o funcionamento normal, como fazem as drogas psicoativas. Da mesma maneira que age a droga, a pornografia também vai poder agir na tua vida. A pornografia tem um efeito como se fosse uma dependência cruzada de heroína e cocaína. O que quer dizer isso? A cocaína é uma droga que causa euforia. Assim como a heroína, ela vai produzir uma sensação de quê? De relaxamento. Então, a pornografia, ela age da mesma forma, as sensações são semelhantes, como por exemplo, o contato do indivíduo com aquele vídeo, com aquilo tudo que está acontecendo ali e tal, ele vai causando uma euforia instantânea, o indivíduo vai ficando ali, eufórico, vendo aquilo, e logo em seguida vem o quê? O relaxamento através do quê? Do orgasmo induzido. Então, assim como ele estava ali todo eufórico e tal, assistindo, daqui a pouco ele dá aquela relaxada. Então é a mesma forma que age a heroína cruzada com a cocaína. O grande problema é que, como ocorre com o usuário de drogas, a necessidade de consumir a pornografia, ela vai aumentando. O indivíduo, tanto homem quanto mulher, vai ficando cada vez mais dependente da pornografia, tentando buscar a recompensa pelo prazer, e aí ele vai cada vez mais se condenando e cada vez mais afundando. Então nós podemos ver que a pornografia na internet, ela tem um enorme poder de criar sensações de prazer, mais do que a dopamina potencializada pelo uso da cocaína. Nós já falamos sobre dopamina lá na lição passada, quando nós falamos de jogos. A pornografia virtual altera a constituição do cérebro, aumentando a necessidade de acesso a conteúdos pornográficos. Então, o camarada fica cada vez mais querendo buscar esta recompensa por prazer, e ela acaba formatando o cérebro, criando um padrão distorcido das relações sexuais. Coisa tremenda isso, Então você vê que não é brincadeira, a coisa não é brincadeira, é uma coisa séria, científica, comprovada por diversas pesquisas. Agora nós vemos que o acesso à pornografia também causa a perda de concentração do indivíduo. O indivíduo, ele fica sem condições de realizar coisas fáceis, coisas que ele realizava com facilidade anteriormente. Coisa que ele tinha facilidade de realizar, ele passa a ter dificuldade de realizar no seu dia a dia. Agora, é uma coisa também que a gente tem que ver, a questão da negação. A negação, ela é premente na vida daquele que é viciado em pornografia. O que quer dizer isso? Ele diz que não é viciado. Não, eu não sou viciado não, que é isso? Eu assisto apenas alguns videozinhos só para me distrair, coisa boba, que nada, vício nada, eu não sou viciado não. Eu simplesmente vou ali, assisto o vídeo e tal. Sabe o que é isso? Isso é a negação. A negação. Mas existe uma coisa que dá para você perceber naquele que está ficando viciado. Sabe o que é? A perda de controle. Porque a perda de controle, ela passa a ser evidente na vida do cidadão.
Ele prefere ficar em casa na frente do computador do que sair com os amigos, do que sair com a família, entendeu? Ele prefere trocar o convívio social por ficar na frente do computador assistindo vídeos pornográficos. E aí, o que é que vai acontecendo? Ele vai, aos poucos, perdendo a sua vida, os seus relacionamentos sociais, deixa de ir à igreja, e deixando de ir à igreja, ele vai perder o quê? A comunhão com Deus. E uma coisa interessante, fica difícil de identificar aquele que está verdadeiramente viciado em pornografia, porque ele nunca fala para os amigos. Ele não vai chegar e falar assim, ah, não, eu não vou sair com vocês não, rapaziada, porque eu tô aqui assistindo um videozinho aqui, pornô e tal, e tô gostando a beça aqui, da tristal, você tá entendendo? Ele não vai falar isso para você. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue identificar o usuário de pornografia. Por quê? Porque ele não vai revelar isso para os seus amigos com medo de se expor e de ser criticado. Alguém vai criticar ele, tá vendo? Pô, esse camarada e tal. Então, tá aí o outro risco muito grande e a dificuldade. Então, atualmente, existe um grande número de indivíduos que estão sofrendo, literalmente sofrendo com este problema. Homens e mulheres. Muitos imaginam que o tipo de vício, esse tipo de vício só atinge o público masculino, mas é cada vez maior o número de mulheres viciadas em pornografia virtual. Esse tipo de prática, ele surge geralmente na adolescência, por falta de vigilância dos pais, por falta de atenção, de estar controlando o horário que o teu filho liga, o horário que o teu filho desliga o computador, o que ele está assistindo. Isso é uma função do pai e da mãe. Tem que ficar em cima, não pode dar moleza. O apelo sexual é muito grande, bancas de jornais, revista, é todo dia, toda hora. E o menino, a menina, acaba se deixando levar por esse tipo de coisa. Então, nós não podemos bobear, temos que estar atentos aos nossos filhos, para que eles não venham se enveredar por este caminho ainda na adolescência. Então, irmão, é preciso ter vigilância dos nossos filhos. Mas existem outros casos, outros causadores disso, que pode atingir pessoas na vida adulta. Por exemplo, o estresse, a ociosidade, a solidão. Isso vai levar a pessoa a começar a buscar, a começar a procurar. Entendeu? Então, isso é muito sério, é muito complicado, cada vez mais adultos têm se deixado levar por esse universo de perversão, né? Tornando-se um assunto muito comum no mundo de hoje. No mundo de hoje é um assunto muito comum. Deve falar sobre pornografia, falar sobre coisas assim, acessar. Algumas pessoas chegam a falar em grupos, né? Conversando em grupo, isso é normal, isso não tem nada a ver não. Não tem problema não assistir um filmezinho aqui, uma coisinha ali, entendeu? Uma coisa séria, meu querido. Então nós não podemos deixar que esse tipo de prática entre dentro do nosso convívio, na nossa comunhão na igreja, de pessoas que estão se deixando levar por isso. A palavra de Deus lá no capítulo 5, né, no versículo de número 19, da primeira carta de João, deixa bem claro isso, né? O mundo jaz no maligno, ou seja, nós sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, o que é natural para o mundo não vai chegar nunca a ser natural dentro da igreja. Nós não podemos abrir mão disso, da nossa postura e do nosso posicionamento como servos de Deus. No tópico 2.3, nós vamos falar a respeito do crescimento do mercado pornográfico. Né? O mercado pornográfico tem crescido hoje em dia de uma maneira tremenda, né? Então nós vemos que muitos casamentos têm sido destruídos, não é verdade? Por causa da pornografia. O que tem se descoberto através de pesquisas com depoimentos de pessoas que convivem com dependentes, né? Que são viciados, pessoas viciadas em pornografia, e que acabam, por causa do vício, perdendo a libido. O que é a libido? A libido, entre outras coisas, é responsável pelo quê? Pelo desejo sexual. Pelo desejo sexual.
o camarada vai perdendo. Ele vai perdendo a atração pela sua esposa, não é verdade? Ele já não tem mais interesse em ter relações com um corpo físico, uma pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Ele não tem mais interesse, vai perdendo, ele fica ali, fitado. Eu estava conversando uma certa feita com uma pessoa, e a pessoa estava falando dos padrões que ele tinha de pessoas do sexo oposto. Que os padrões dele eram aquelas mulheres lindas, maravilhosas, né? Que são mostradas no filme, entendeu? E que por isso que ele não sentia atração por mulheres, porque dificilmente você encontra, andando pela rua, uma mulher comum, né, que tenha todos aqueles atributos. São mulheres que fazem cirurgias plásticas, né, e mexem do tamanho do seio, no tamanho dos glúteos, enfim, fazem um verdadeiro ciborgue, né? Aquela mulher não existe. Aquela mulher ali é uma mulher fabricada, como existem homens também que hoje fazem implante de silicone também aqui na região das mamas para ficar fortão, não é verdade? Usam esteroides anabólicos para ter o corpo e tal, definido, fazem lipoaspiração na barriga para ter barriga de tanquinho. Isso você não vai achar numa pessoa comum. E aí, isso vai fazendo com que as pessoas vão perdendo o interesse por aquelas pessoas normais. A sua mente, ela vai estar sempre focada em imagens produzidas pelos vídeos. Homens e mulheres se tornam prisioneiros de fantasias, abandonando o seu companheiro, a sua companheira, e acaba desobedecendo a palavra de Deus, como Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 7, né? Dizendo que o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Os jovens, eles vão se desinteressando por relacionamentos, ou então eles vão se enveredando por relacionamentos ilícitos, com relações pervertidas e até relações homossexuais, que são muito incentivadas nesse tipo de vídeo, nesse tipo de coisas ligadas à questão da pornografia. Então, eu quero dizer para você que existe um componente espiritual. Existe sim, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Do ponto de vista cristão, nós temos que nos basear naquele texto que Jesus fala lá no capítulo 5 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, né? Que ele diz que se você olhar para uma mulher apenas e tiver um pensamento, né, você já está traindo, você está cometendo adultério. Então, se você está assistindo um filme pornográfico, meu filho, você já está adulterando, você está traindo a sua esposa. Minha filha, se você está assistindo um vídeo pornográfico, eu vou dizer para você, você está adulterando, você está traindo o seu esposo. Acessar pornografia é adultério. Se nós partirmos do princípio que os nossos corpos pertencem aos nossos cônjuges, como disse Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no versículo 7, que nós já citamos ali atrás, não é verdade? Nós estamos adulterando quando nós permitimos que tais imagens penetrem as nossas mentes, não é verdade? Nos desviando dos interesses que nós devemos ter pelo outro, eu pela minha esposa e a minha esposa por mim, não é verdade? Então, meu querido, eu quero dizer para você, a situação ela vai piorar. Principalmente quando nós lermos lá no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios e no capítulo de número 19, no versículo de número 19, melhor dizendo, né? 1 Coríntios 6, 19, que diz o seguinte: nós somos verdadeiramente templo do Espírito, e se nós somos templo do Espírito, nós não podemos estar jogando esse tipo de lixo dentro do templo. Nós não podemos estar contaminando, nós não podemos estar sujando o templo do Espírito. Ok?